Quando eu vejo Quatro Espadas, eu vejo o Goku. É muito mais fácil lembrar do Goku no meu quarto ou no banheiro do que o Quatro Espadas. Não faz sentido? Faz todo sentido. Então, na verdade, quando a gente tá memorizando baralho, a gente tá contando uma história. Ah, o Goku tá no Aí, banheiro. aí eu vou criando isso. Aí eu vou pra próxima Aí ele carta. sabe quais são as cartas que tem. Caramba. Esse negócio de palavra-chave é legal. Eu lembro até hoje qual foi a primeira pauta da minha entrevista do Danilo Gentili. Canação. Hã? Foi o canal Linguagem Corporal, as perguntas que ele ia fazer. Porque você recebe a pauta da entrevista antes, né? Tem a pré-entrevista e depois tem a pauta. Eu resumi tudo em tópico. Então o primeiro foi canação. Que era o quê? A gente ia falar sobre o canal de linguagem corporal, a minha formação, a minha profissão e iam começar a falar sobre investigação. Então eram essas quatro coisas que formavam a primeira parte da entrevista. Então, tipo assim, eu já formava, vai ser canação. Então ficava na cabeça, canação. Canal, formação, investigação, profissão. Canação. Mas isso tem um nome, né? De você pegar a letra. Acrônimo. Acrônimo, né? Acrônimo. É. Inclusive, uma coisa interessante é o seguinte. A gente fazia isso com os elementos, para decorar elementos. Macho, por exemplo, Da balanceamento químico. Tabela Metal periódica. a metal. É? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Musiquinha, fazer musiquinha pra lembrar. Sabe Todos... que Pode falar. sabe o que eu fazia pra colar na prova? É. Eu decorava a resposta, geralmente eram respostas muito grandes. E eu colocava a inicial de cada palavra, Nossa. escrevia na mesa. Então minha mesa tinha um monte de letras aleatórias assim. CVLC, não sei o quê. E eu sabia que se eu batesse o olho ali, eu sabia toda a frase só pela letra E inicial. funcionava isso? Funcionava. E detalhe é o seguinte, que isso ajuda a memória. Isso que é mais impressionante. Ah, Por é? exemplo, quando o cara faz isso, muitas vezes ele não precisa da cola. Uhum. Quando as melhores técnicas, vamos lá, uma coisa interessante é o seguinte, primeiro, uma das melhores técnicas para poder guardar, para estudar, falar de prova, concurso, tipo de coisa, é escrever. É. Pra você ter uma ideia, tem pesquisa que mostra que fazer anotação manual mexe muito mais Concordo plenamente. com a memorização do que fazer no computador, por exemplo. E hoje a gente está tendo um E a melhor processo... forma de aprender é dar aula, né? Você já viu? Sem dúvida, sem dúvida. Porque você escrever, reelabora. desenhar e dar aula, Você então, reelabora. nossa. Aí uma coisa que acontecia frequente é o cara cria a cola e não usa. Porque quando você escreve, você está reescrevendo aquelas memórias também mentalmente. E o Entendi. fato de estar movimentando faz diferença. Por que isso daqui é... É porque quando você está memorizando alguma coisa, você vai decodificar em cada sentido seu. Tá. Essa escrever, tantas vezes, você, por exemplo, você provavelmente já teve isso, de ter algum número de telefone que antigamente você guardava pelo formato que fazia no teclado. Era Sim. comum a Senha, gente saber senha, porque a gente cria isso. Agora, pode dar uma dica boa aqui pra passar em prova, que tem a ver com isso, que é o Estuda. seguinte. Pra que estudar... Escreve pra caramba. Mas, pois é, tem gente que estuda e não aprende. É. E eu vou passar duas técnicas que funcionam bem demais de memorização para prova e concurso, que é o seguinte. Qualquer preparação para vestibular, concurso, Enem... Eu nunca fiz Enem na vida. Nunca, loucura, né? Na minha época não existia esse negócio de Enem, também, não. Na minha também não. Mas enfim, tem duas etapas importantes. A primeira é a classificação da informação. Por exemplo, por que as pessoas às vezes estão estudando para os concursos ou para o vestibular, passam tantos anos e não passam de jeito nenhum e estudam? É porque existe um problema chamado transitoriedade, as pessoas esquecem. Ou seja, pra você ter uma ideia, de acordo com o estudo de Ebbinghaus, se você, por exemplo, assiste uma aula, passou 24 horas, você esquece geralmente 60% que foi dado. Em 24 horas a gente esquece 60%. É muita coisa. Caramba. Então, o maior problema de quem vai passar em prova é a manutenção da informação, não é adquirir informação nova. É. Então você vai ter que classificar a informação ou ensino em A, B, C. A, você tem certeza absoluta. C, você não faz ideia. E B, você sabe mais ou menos. Aí você pega o edital todo, coloca lá A, B, C. O A você tem certeza absoluta, nunca erra. O B sabe mais ou menos e o C você não faz ideia. E vai classificando, classificando, classificando. Quando você vai estudar, você tem que pegar os Cs, que você não sabe nada, e estudar muito pouco do C. Porque o que o cara faz? Ele pega o C, que não sabe nada, começa a estudar, ele vira B. Aí ele larga, pega outro C, vira B. Larga, pega outro C e vira B. Aqueles Bs do início já viram C de novo. E ele fica sempre aprendendo, esquecendo. Aprendendo, esquecendo. Porque precisa muito mais de repetir para poder fazer a manutenção. Ou seja, a gente tem que focar muito mais no B para transformar em A do que pegar aquele tanto de coisa que você não faz ideia. Porque a transitoriedade faz você esquecer. E aí o pior é o seguinte. O que acontece em cursinho? O cara fica doido para ter visto a matéria toda. Ah, no último da prova eu quero ver a matéria toda. O problema é que, se a matéria é, sei lá,
tá dividido em tópicos A, B, C, D, F, G, H. Quando ele chega no H, ele já esqueceu o A, já esqueceu o B, já esqueceu o C. E ele tá sempre recomeçando do zero. Então a primeira parte para poder passar em qualquer coisa é você escolher os Cs bem devagar e focar só no B para transformar em A. Se você achar que tá tudo C, simples, vai ter que estudar bem mais devagar, bem mais lentamente, é uma preparação muito mais a médio e longo prazo do que curto prazo. Entendi. Agora tem a segunda etapa, que é interessante, que é a seguinte. Vamos supor que já está tudo B e A. Tenho a necessidade de misturar assunto, por causa do jeito que o cérebro funciona. Por exemplo, no colégio a gente aprende equação de primeiro grau, por exemplo, equação de segundo grau. Se você estuda uma equação de segundo grau e faz uma lista que só tem equação de segundo grau, o seu cérebro fica condicionado nessa lista, porque as memórias que são do mesmo tipo são armazenadas próximas. E aí, qual que é o problema? Se eu já estou tudo com A e B, ou seja, não pode ter C, já sei tudo é A e B, eu começo a criar listas variadas. Porque depois que eu já fiz as listas, por exemplo, de equação de primeiro grau, e já sei muito bem de equação de primeiro grau, eu tenho que ter lista que mistura equação de primeiro grau com equação de segundo, com logaritmo, com função, porque para eu poder me treinar a pegar elementos que são muito variados daquela memória, porque são memórias que estão armazenadas em locais diferentes. Então, primeiro você tem que classificar de A, B, C, e depois, numa outra etapa, você vai ter que pegar e criar listas que são variadas, que é ao fazer questão antiga. Aí você começa a pegar as questões antigas, começa a estudar a questão antiga. Muita gente, o que o pessoal faz? Muitas vezes o que o pessoal faz? Vai direto para a questão antiga, só que aí já não fez o ABC, aí é tudo C, e vai ficar naquele ciclo sem fim, igual do Rei Leão, cara, pro resto da vida. Não acaba nunca. Infelizmente. Então, o ideal é, primeiro, ter noção do que você sabe, o que você não sabe. Segundo, criar listas variadas. E sempre que você puder fazer anotações, porque existe uma diferença na anotação entre tomar notas e criar notas. Não é a mesma coisa, não. Tomar nota é na sala de aula. Exatamente, na sala de aula ou ler no livro. Tomar nota é você pegar aquela informação. Tudo que você está falando aqui. Aí você está falando sobre vidas passadas. Exatamente, você está anotando. Assim. Tá. Legal, e você tomar notas. É. A tomar notas, você quer evitar que aquela informação se perca. Isso. Criar notas é você fazer um resumo que faz sentido e conecta tudo aquilo que você estudou sobre o tema. Não é a mesma coisa. Porque o tomar notas, você está querendo anotar aquilo rapidamente para não perder. O criar notas, você é obrigado a criar um resumo, alguma coisa criar de A, B, C, né, para poder depois estudar, que é o dar aula para alguém. Quando você está criando esses resumos, simula isso de dar aula para alguém. E outra coisa importante que muita gente não sabe é que quanto mais sentidos você usa para estudar, mais o seu cérebro aprende. Então, por exemplo, você fez lá, está estudando alguma coisa e você ouviu a videoaula, a audioaula, né, em áudio. Aí depois você chegou e fez um resumo. Aí depois você fez questão antiga. Cada vez que você estuda de um jeito diferente, tem a ver. o seu cérebro aprende de forma diferente. E quem quiser aprender mais, pode ir no meu Instagram também. Agora de dica. Para a parte criativa, eu vou mudar falando uma coisa minha. Bem interessante, diga. Eu estou escrevendo um livro, certo? Ótimo. Eu terminei um livro, mas digamos que eu estou no começo do livro. Ele está todo na minha cabeça. Eu vou contar para você esse livro. Quando eu estou contando para você, isso eu tô falando que aconteceu várias vezes. Eu estou contando para você, eu me surpreendo com o quanto de informação nova eu estou colocando que eu não tinha jamais pensado e que faz muito sentido, e aí eu vou ter que anotar. Caramba, pô, tá. Quando eu for contar pra ele, a história já é outra, aumentada e muito mais legal do que eu contei pra você. E quando eu conto pra ele, daqui a uma semana, eu descubro mais coisas. E eu conto pra outra pessoa, ou seja, em vez de eu mandar isso em texto e você ler um resumo, eu contando, eu fecho conexões, eu acho conexões e crio outros estímulos. Outros estímulos e lacunas que eu não imaginava, cara. Por quê? Acho que não sei se o Woody Allen parece que fazia uma coisa assim também. Ele ia com a galera, tipo, tô com a ideia de fazer um filme que se passa em Manhattan, e contava com você. Aí ele se baseava pelo feedback, tipo, a pessoa tava meio assim... E às vezes nem isso. Às vezes eu não tenho o final da história, tá? Então, cara, eu tô com uma história aí, vê o que você acha. Não sei o que. Aí no meio disso você fala assim, mano, esse cara aí, por que ele tá matando as pessoas? Eu não sei. Eu falo, cara, ele tá matando... Porque isso, porque eu tava ouvindo o que eu tava falando, a sua pergunta me fez não sei o que, e já mudou meu final lá, automaticamente. Isso é muito legal, cara. O George Martin tem uma metáfora que ele usa para escritores,
Que ele fala que existem 2 tipos de escritores. Já viram falando sobre isso? Arquitetos Exatamente. e os jardineiros, né? Puta, o cara não finaliza nunca. E você cara. fala que você parece o perfil mais jardineiro, né? Exatamente. Eu achava que eu era arquiteto. Eu tinha certeza que eu era arquiteto. Então você vai ver o projeto do meu livro, cara, ele é todo esquematizado com cores diferentes dos plots, dos personagens e tal. Então eu não sou nenhum nem outro, porque eu faço isso. Depois eu vou, enquanto eu vou escrevendo, eu vou mudando tudo, mas ainda E tá sabe lá por que que esqueleto. muda? É. Inclusive tem uma coisa bem legal que... Não, só pra explicar pro pessoal o que o George Martin fala. Os arquitetos são os caras que planejam a casa, sabe quantos quartos vão ter, a medida de cada quarto. Isso pra literatura você sabe quantos capítulos, o que vai acontecer em cada capítulo, como vai começar, como vai ser o meio, como vai ser o final. Esse é o arquiteto. O jardineiro é o cara que planta uma árvore, ele planta uma macieira, ele sabe que vai dar maçã, mas ele não sabe quantas maçãs, ele não sabe o formato da árvore, mas ele sabe que vai ser uma macieira, entendeu? E mais ou menos que tamanho que as macieiras crescem. Então é isso. E ele vai podando e vai... É isso. E uma coisa interessante a ver com você falando é como que é difícil a gente fazendo uma leitura silenciosa perceber erro no nosso livro. É, a gente não percebe, não vê. cara. Não, mas se a gente começa a falar em voz alta, a gente começa a perceber mais uma coisa os errada erros. aqui, né? É assim. Exatamente. E é por isso que eu acho que terapia funciona, porque é você falando de você mesmo em voz alta e não pensando, e sua cabeça misturando tudo É lá, né? engraçado terapia, que às vezes você fala, aí o terapeuta não perguntou você. Agora que eu tô percebendo. Exatamente. Porra, minha mãe fez isso pra minha vida inteira, velho. Caralho, eu tô fazendo a mesma coisa com minha filha agora. É muito exatamente. louco, né? Tem uma linha da psicologia terapia que chama psicologia humanista. E que ele fala muito sobre isso, a questão o tanto que você falar e o tanto que você observar pessoas falando é terapêutico. Por exemplo, observou-se... Nossa, isso daqui é muito terapêutico pra mim Observou-se, toda por noite. exemplo... A gente tinha trocado uma ideia no privado, lembra? Que eu falei, mano, é isso. Terapia muito, chama cara, inteligência limitada. É muito legal. Tanto que, por exemplo, grupos de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, as pessoas estão lá se encontrando, se vendo, elas se encontram no outro e tudo isso é terapêutico. Aqui já aconteceu muitas vezes. Posso falar?